noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers para você. Ajuda aí, vai, compartilha aí no grupo dos amigos, das lojas, concessionárias, da montadora, sei lá. Mas a gente precisa da sua audiência, então eu preciso que você assine esse canal, dê um joinha nesse vídeo e faça seu comentário, por favor. Porque a gente sempre conta trechos da história da indústria automotiva brasileira e do mundo aqui de um jeito bem legal. Sempre com convidados muito, muito especiais. E hoje eu tenho uma convidada. Gente, isso é raridade aqui no The Dealers. É difícil ter uma convidada. E ela é uma convidada muito diferente, muito especial. Eu vou ler alguma coisinha sobre ela aqui, porque é muita coisa. Mas ela é formada em administração pela GV. Ela foi empreendedora, né? Teve startup bastante tempo. E hoje ela tem uma função meio mista, que ela vai explicar melhor, porque eu tenho algumas dúvidas ainda, mas ela é diretora do banco, mas está ligada a uma locadora. Ela trabalha com marketing e também vendas. Ela é diretora de marketing e vendas da Volkswagen Financial Services, a Simone Moras. Muito prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo no The Dealers. É uma honra ter uma pessoa que nem você, e principalmente ter uma mulher no setor automotivo, que é raro. Né? E ter vindo aqui, você está de parabéns assim muitas vezes. Caporal, eu estou super feliz de estar aqui. Eu acompanho você, toda a trajetória empreendedora, eu acho uma inspiração para a gente como setor. Então estou muito feliz e sim, é raro, mas é legal ter esse papel aí na indústria. A gente estava conversando aqui, né, de primeiro emprego, de voltar a ser empreendedor, voltar para o mundo corporativo. Conta um pouquinho da tua história, porque eu acho que é importante todo mundo saber como é que você chegou neste momento que você está hoje. Eu brinco que eu sou um pouco esquisita, né? Porque eu acho que eu tenho uma carreira um pouco invertida. Como você comentou, eu fiz administração na GV, comecei em consultoria, que eu acho que foi uma sorte, porque eu tive uma visão muito boa de várias indústrias, tive colegas muito bons, e muito cedo eu quis empreender. Então, eu com 22 anos, eu comecei a ter empresa, eu tive 5 startups, algumas bem-sucedidas, outras não, mas a principal que foi a ABCs de tecnologia, eu tive por 12 anos. E fazia o que, ABCs? A gente desenvolvia tecnologia. A gente tinha um posicionamento de laboratório de tecnologia criativa. O que era? Para campanhas de marketing, a gente fazia tecnologia para conseguir trazer interação no ponto de venda. Era uma mistura de hardware e software. Então, você fazia uma ativação? Exatamente. Então, por exemplo, para a Coca-Cola, a gente fazia a vending machine que sentia o abraço, dava a amostra e compartilhava no Facebook. Que naquela época, 2017, era um arrombo, né, de inovação. A gente teve 12 indicações para Cannes, a gente ganhou alguns leões. Olha que legal! Vivemos uma época legal, mas assim, e uma emoção de tecnologia, porque fazer software é difícil, fazer software e hardware era bem desafiador. Muito bom. Você sabe a historinha da GV, não? Porque assim, eu aprendi no cursinho, com um professor muito querido que já faleceu. Eu fiz CPV na época. Eu fiz CPV também. Então, e ele contava a história da GV, porque tem um busto do Kennedy na GV. Bom, vamos dizer que tem que ser do Getúlio Vargas, que se chama Fundação Getúlio Vargas, né? E por que era o Kennedy, né? Porque quem bancou a GV no início foi um investimento americano, porque para formar tecnocratas para trabalhar nas multinacionais na década de 60 e 70 que estava começando. Então foi onde investiram porque não tinha administrador de empresas no Brasil. Exatamente. Então formaram esses tecnocratas, né, aqui para poder trabalhar. Mas é interessante, né? Porque eu questionava, tem aqui um busto do Kennedy aqui na GV fazendo o quê? Mas era justamente isso. E foi até um patrocínio pela MIT, né? Exato. Eu acho que e é uma oportunidade, assim, eu acho que hoje a gente aprende de tantas formas, mas essa base a gente carrega. Você sabe bem, colega, e eu gosto dessa minha base da GV, que eu acho que até hoje me dá um valor. E tem um network interessante, professores muito interessantes. Eu tenho uns professores que tenho contato até hoje. E apesar, gente, assim, vou dizer para vocês, eu nunca me formei, tá? Eu nunca fui buscar meu diploma nem nada, tá? Acho que não fez falta. Eu abandonei a faculdade, fui morar na Califórnia. Vou contar um segredo aqui, que ninguém sabe isso. Morar 2 anos na Califórnia. Para voltar, meu pai teve que contratar um advogado para poder voltar na GV.
que ele queria que eu me formasse de todo jeito, aí fiquei mais 2 anos na GV e tal, e depois acabei saindo. Mas você fez mais GV que eu. Fiz mais que você. Fiz muito relacionamento. Isso era bom fazer. Isso continua estudar em tanto. Bom, aí você vendeu a startup? Eu vendi a minha participação. Ah, tá. Então entrou um novo sócio, eu vendi e eu resolvi, uma das coisas foi investir na minha educação. Fui para Londres fazer a LBS, que é a London Business School, sempre queria, e dar um reset na carreira. E você fez um ano sabático, então? Quase isso. Estudando. Estudando. E sem saber o que eu ia fazer, né? Se ia ter outra empresa, se ia abrir outro negócio. Eu pensei, eu tenho 32 anos. Você já tinha um plano de voltar para o Brasil? Já tinha. Eu fui para voltar, tá. Mas ainda em aberto. E eu tinha 32 anos, eu pensei, acho que eu sou razoavelmente nova para conseguir voltar para o mercado de trabalho, para a empresa, né? Enfim, e ainda fazer uma carreira. Então, daí eu comecei a procurar emprego. E foi interessante, porque me perguntava, qual que é a sua área? Eu pensava, nossa, gente, eu sou marketing, tecnologia, secretária, eu sei o que precisar. A gente, na nossa empresa, na BCIS, a gente conta de trás para frente, as coisas ficam mais fáceis, mas a verdade é que a gente começou sem ninguém, eu contratei o primeiro estagiário, derrubei parede do conjunto pequeno, mas a gente, ao ponto de vender, a gente tinha 42 colaboradores, a gente conseguiu ter alguma robustez em tecnologia, então foi uma história bem vivida. Então, mas é difícil no mundo corporativo, principalmente em grandes empresas, contratar alguém, entre aspas, sem experiência, né? Porque se você pegar nesse mundo, a gente estava falando até alguns nomes antes, né? Em montadora, mesmo banco de montadora, as pessoas são praticamente sempre as mesmas e ficam mudando de posição, de marca, né? Isso existe. E é difícil chegar a um newcomer. Onde você já trabalha? Qual montadora você trabalhou? Nenhuma. Né? Como é que foi para você? É assim, eu acho que é uma dualidade. Por um lado, eu tenho que respeitar isso para ir atrás de conhecimento, porque tem que entender da indústria, né? Ela é complexa e eu acho que essa é uma força, porque eu lembro que eu comecei a trabalhar no banco, eu ia na mesa e falava, caporal, mas para que é isso? O que significa isso? Como serve? Nada a ver com a minha área, eu ia atrás de conhecimento. Então, eu respeitei essa minha falta de conhecimento para aprender. E, por outro lado, é uma força, né? Eu não tenho tantos vícios. Eu consigo pensar mais fora da indústria, fora da caixa. E acho que até hoje é muito presente isso no meu trabalho. E aí o pessoal te aceitou facinho. Assim, como é que você foi contratada? Eu fui contratada como coordenadora de digital. Coordenadora de digital? Do Banco Volkswagen? Do Banco Volkswagen. Tá. Que aí foi legal, porque era uma aposta importante. Eu até na época fui entrevistada pelo CEO, que não faria tanto sentido para uma coordenadora, mas dado o assunto estratégico, teve inclusive essa parte. E eu consegui fazer um projeto com um resultado muito bom. Então fica claro, olha que legal. Tenho certeza que não tinha ninguém na indústria que tinha o background que você tinha de digital, marketing digital, né, para ser uma coordenadora de digital. Então tinha que pegar alguém de fora mesmo, né? Tinha, mas aí eu também tive que saber me encaixar, porque sem eu conseguir entender o negócio, eu não conseguiria ter o projeto. Sim. E aí eu acho que é uma coisa que até hoje eu me encaixo bem, porque apesar de ter essa tendência a ser empreendedora de inovação e até de tecnologia, eu consigo ter os hard factors, os números muito claro. E isso sempre me ajudou a conseguir emplacar os projetos e as iniciativas. Que legal, isso que legal. Aí você ficou coordenador de marketing quanto tempo? Eu fiquei uns 2 anos, virei gerente, executiva de produtos, depois diretora de marketing e finalmente diretora de marketing e vendas. Não, mas não é comum, né, ser diretor de marketing e vendas, né? Não, foi a primeira vez do banco. Porque às vezes aqui, na própria Autovalhar, eu tenho que apaziguar aqui os ânimos, apesar que nosso VP comercial tem o marketing embaixo dele, mas tem algumas coisas antagônicas, né? Assim, o marketing mostra algumas coisas que vendas não quer ver, né? Fala assim, não, mas eu fiz aqui meu trabalho, você não fez o seu. Como é que você coordena isso? Vendas quer volume, não quer muita margem, né? Exato. Eu acho que, e aí eu tenho um agradecimento muito grande para o meu gestor, que é o CEO, o Capurusso, porque ele teve essa visão e eu acho que foi uma aposta muito acertada. Tem ambiguidades. Se você pega hoje os meus objetivos pessoais, eu tenho volume e margem. Eu tenho volume de contratos, o volume financiado e ROI. Então, eu estou no começo e no fim do P&L. E eu tenho que saber administrar para tratar esse quase trade-off, né? Mas eu acho que talvez aí que esteja o grande sucesso, né? Conseguir crescer cuidando da margem, e eu vivo isso com todo o time e está dando muito certo. Ai, que bom, fico feliz. Agora, tem uma dúvida minha aqui, que eu acho que você pode esclarecer, porque são muitas
vou dizer assim, muitos negócios. Locadora, banco de montadora, né, um captive aí, banco de montadora, Car Bank, que é um banco para o mercado independente de lojista. Como é que coordena tudo isso, assim? E são várias identidades diferentes, né? Você tem LM, você tem Volkswagen Financial Services, você tem Car Bank. Como é que coordena? Eu vou até complementar, porque a gente tem Audi, a gente tem Porsche, a gente tem Ducati. Não, tem as outras marcas, então complicou mais. Né? A gente tem consórcio, a sétima maior do Brasil. Exato, E corretora também, a gente vende muitos seguros e uma carteira grande. E aí eu acho que a beleza da nossa estratégia é a capacidade de execução. Nos últimos anos aí a gente tem investido. Qual que é a nossa visão? A gente tem que ser uma plataforma de mobilidade. Né? O cliente é rei, o mercado é rei, ele quer ter acesso ao carro. Até pouco tempo atrás também caminhão, agora teve uma separação e o banco de caminhões está fora. Ah, tá. Mas a LM vende caminhão. A LM vende. A Lug vende, né? E aliás, a segunda maior locadora do Brasil de caminhões. Então a gente está. E consórcio também. O nosso consórcio de caminhões está indo muito bem. A gente entende duas coisas. O cliente é rei, né, Caporal? E o cliente ele quer ou comprar um consórcio. Customer centric. Tá. É um pouco batido, mas é a verdade imbatível. E o segundo, banco, locadora, o nosso negócio tem que ser grande. A gente não acredita nos fundamentos de um banco pequeno ou de uma locadora pequena. A escala é uma competência que faz para o negócio parar em pé. Então a gente precisa encontrar isso. A gente tem eu falo um pitch estratégico, mas na verdade é uma essência mesmo de entender o CRM Square, que a gente entende cliente e carro. A gente tem que ter esse cliente, ter a fidelidade desse cliente, trabalhar. É um diferencial, inclusive, para outras montadoras, né? A Volkswagen tem uma carteira gigante, então a gente tem esses clientes que é um ativo. É um ativo, exatamente. Um patrimônio que vocês construíram, né? E tem que como marca. Não é fácil manter, a gente tem que cuidar principalmente disso. nos dias de hoje, né? Exatamente. Mas o segundo, a gente tem o carro, daí você é a pessoa que melhor entende isso, né? O banco cativo, como natureza, no começo tinha o foco no 0 km, mas é um ativo caro que está andando, está em outros ciclos e a gente tem que acompanhar. Então, essa entrada em usados, principalmente pelo Car Bank nos últimos anos, é justamente para ter a escala e dois, ter esse acesso ao segundo e terceiro ciclo desses carros, que são uma vertente de CRM mesmo. E até para manter o cliente na marca, né? Conseguir fazer isso. Muito interessante. Mas e como é que é a abordagem? Porque assim, eu acompanho os outros bancos que não são de montadora, então tem vários aí, né? Que tem uma equipe de campo assim, de 1.000 pessoas visitando loja. Né? Como é que o Car Bank faz? Porque assim, é tudo apartado? É tudo apartado. A gente hoje, e até um número interessante do banco, a gente está com uma carteira total entre banco e locadora de cerca de 65 bi. É grande. Se você pegar os bancos comerciais aí, tem um pouco maior, o outro um pouco menor, a gente está entre os maiores de fato. E como a gente faz isso acontecer? É uma natureza que já vem da origem, porque a gente trata a Audi como Audi e Volkswagen totalmente separado de Audi. Tanto para cliente quanto para marca e para produtos. São mundos diferentes. Então a gente aporta essa inteligência de muralha da China mesmo para conseguir atuar no segmento de usados. A gente tem um time comercial totalmente apartado, a gente tem regras de negócio diferentes, adaptadas, e a gente não mistura inteligência. Até porque você sabe que o cliente é do concessionário, o cliente é do lojista, e a gente não pode misturar isso. Mas assim, outras montadoras tentaram entrar nesse mercado de independentes e poucas tiveram sucesso, e vocês estão tendo um destaque grande, né? Eu acho assim, muito legal, muito diferente, até para adotar um novo nome, né, porque é uma estratégia legal, porque diferencia um pouco, assim, porque é uma briga de cachorro grande, né? É complicado, né? E assim, até nos fundamentos, né, de crédito, disposição, é muito diferente, o perfil e a gente tem que saber responder a isso. Aí eu acho que a gente, como empresa, teve uma capacidade muito boa de execução, a gente trouxe pessoas de mercado, hoje tem um diretor de multicanais focado nisso, que veio de um outro banco, experiente. A gente investiu muito em tecnologia de crédito, de risco, para saber adaptar, e a gente consegue explorar o benefício de sinergia operacional para, inclusive, devolver custo menor para a nossa operação cativa,
mas se adaptar ao necessário para não misturar o negócio, porque são realidades diferentes. Então, e aí tem outro negócio, que é a locadora, né? Que tem que desmobilizar milhares de carros todos os meses, né? Que a gente faz uma parte com muito orgulho, quero fazer mais, deixar registrado, mais, anotado, né? Sempre crescer, e assim, mas é outro bicho para administrar, muito complicado. É um outro bicho, mas que tem que estar no mesmo zoológico, né? Assim, a gente se encontrou num evento há algumas semanas e foi até um pouco tema, e eu acho que é um privilégio meu, nosso, de estar nessa indústria nesse momento, porque que indústria legal, né? Assim, desafiadora até... Você pega a margem das montadoras, é desafiadora, a margem dos concessionários é desafiadora, uma competição crescendo, mas tem tanta coisa que precisa acontecer e eu acho que venda direta é um dos grandes assuntos que a gente tem que enfrentar e construir. Então, eu acho que é isso foi que... o debate do evento, na nossa... Tinham várias verticais no evento, né? Na Vertical Dealers lá que estava lá, o debate foi venda direta. Cada bloquinho lá falava da venda direta de alguma forma, né? E como é que você vê isso? Assim, fala assim, olha, 50% das vendas do Brasil são venda direta. Aí eu falo assim, bom, se você vai na concessionária, alguém chega para você e fala assim, você tem o CNPJ? Então tem a primeira parte. Mas tem o peso das locadoras, né? E tem uma que domina o mercado hoje, né? Que é bem grandona, que toma uma fatia grande disso. Como é que você vê isso daí? E outra coisa, vocês abastecem como marca outras locadoras. Também. Inclusive como banco também, porque a gente como financia. Banco, você financia. Então, para mim é confuso isso. Você não se perde ali? A gente tem que trabalhar para não se perder. Mas assim, tem muito valor para achar, né? Você sabe que... e aí é uma beleza da nossa sinergia como plataforma, porque a gente... Qual que foi a questão, né? E aí uma visão muito dessa gestão do Caporusso hoje no banco, que realmente é muito avançada. A montadora vende muito para a locadora, isso acontece... E precisa, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Como a gente pode participar disso e usar as alavancas que a gente tem para ter um negócio diferenciado? E aí que a LM realmente ela é única. A gente é o único banco, ou assim, de forma relevante, o único banco que é locadora e a única locadora que é banco. Então. E essa nossa relação como banco cativo, a gente tem uma rede muito parceira, né? Eles são nossos grandes parceiros. E é uma rede antiga, né? Já bem estruturada. Sólida, né? Sólida, Isso faz uma diferença. Com certeza. Então, qual que é a nossa questão? Os carros estão indo para locadoras, beleza, a gente tem que entrar lá. Mas a gente não quer entrar e colocar esses carros depois para revender, competindo com as concessionárias. Para que fazer isso? Isso fere a nossa parceria com a locadora, isso cria um custo fixo dobrado que a gente teria que ter uma rede nossa. Então não, vamos achar sinergias. Quais são? A primeira, a gente traz o negócio de assinatura e locação para a concessionária. Então a concessionária antes que perdia aquele fluxo aqui direto para a locadora, agora eles são os nossos vendedores. Hoje o Volkswagen Sign & Drive, que é o nosso maior programa por assinatura de marca do Brasil, a gente faz exclusivamente com a rede concessionária. Então... Mas o cliente, quando chega na concessionária, ele sabe disso? Porque eu já fui em outras concessionárias que também tem locadoras, etc. Eu fico meio perdido. E o próprio vendedor não sabe explicar direito. Porque é outro cliente. E aí até os grandes cases de sucesso de concessionário que vendem assinatura, ele tem uma outra operação. Apartada. O cliente de assinatura não é o que visita showroom. É o que quer falar no WhatsApp, resolver rápido, receber o carro rápido, que é um desafio até operacional do negócio, porque a gente tem que ter estoque, o estoque é caro, mas é uma questão para afinar, mas o tempo de entrega é muito sensível e todos os contatos digitais também. 30% do volume do Sign & Drive é online. O cliente faz tudo sozinho online e quer receber o carro na concessionária. E como é que vocês captam os clientes? A gente tem... Através da concessionária. Através da concessionária, mídia digital, integração com a marca. A gente tem aquela coisa do digital hoje, né, que fica no fim do funil ali, é muito refém, você sabe bem, de CAC. Então a gente tenta nutrir esse começo de awareness e aí é uma marca forte, né? O Volkswagen Sign & Drive tá forte. Legal. Mas a gente acredita ainda... Acredita não, a gente então, mas se eu entrar no site da LM, eu vejo lá assinaturas. Tá. É o mesmo Sign & Drive? Não. São modelos diferentes. São modelos diferentes. Porque nós somos clientes da LM. A gente tem mais de 50 carros alugados aqui na autoridade da LM. Tá? Vamos ter mais, hein? Vamos ter mais, não. É que a empresa é pequena, gente. Eu tô tentando. Não tô achando, não. Tô tentando. E a gente, assim, fez várias cotações quando foi... Todo ano faz, né? Quando vem esse contrato.
renovar e tudo mais. E a LM tinha os melhores preços do mercado. Assim, e não existe essa... Como é que... O concessionário vende o quê? Vende LM ou vende Sign and Drive? Ele vende tudo que ele quiser, no sentido de, claro que os modelos são diferentes. No Sign and Drive tem uma aptidão já do DNA do concessionário, que é um programa da marca, um produto de varejo. Mas ele querendo, a gente também tem outras assinaturas com outras marcas agnósticas e a gente tem terceirização de frota, que daí ele tem esse papel de atender, por exemplo, autoavaliar. Mas, daí você vai entender bem, claro que tem que ajustar a expectativa de margem. Quando você atende varejo, você tem um atendimento e mais custo para atender a pessoa, claro, e com mais margem. Em terceirização, a gente tem que trabalhar com margem menor. Sim, sim. E aí vai para LM. E aí vai para LM. Entendi. Então, porque no modelo locação, você tem o rent-a-car, você tem a assinatura, você tem a terceirização de frota, é isso? É isso. O RAC, que é o rent-a-car, a gente não tem na LM. Ah, não tem o RAC? Não. A gente tem só a terceirização, assinatura e caminhões, que daí também é outro modelo de negócio. Outro bichinho. É outro bichão. Não, e aí tem, eu sei, eu acompanho, concessionárias que também tem locadoras. Sim. Você sabe... Volkswagen, que tem locadora, Volkswagen aluga caminhão e fica na briga com a LM, vai, de certa forma. Eu sou meio recente de indústria, mas acho que eu já saquei um pouco. Eu acho que o que acontecia há alguns anos com consórcio, eu acho que todo titular queria ter consórcio. Isso. Aconteceu com locadora. Muito titular queria ter locadora. Não, eu soube até de associação de marca que montou locadora com raiva da montadora. Exato. Também. Tem e isso. consórcio também, enfim. Tudo, é igual. E eu até brinco, assim, com muito respeito, eu vou no concessionário, grupos muito grandes, né? E aí é uma surpresa minha, e uma surpresa, na verdade, um privilégio. Quanto concessionário é empreendedor e visionário com valor estratégico, né? Eu aprendo. Mas, mesmo concessionário grande que tem locadora, eu até falo para eles, eu falo, olha, vamos conversar e eu vou te mostrar, mas eu não estou com medo de você ter locadora, porque eu sei que se a gente avaliar racionalmente, não vai fazer sentido você ter locadora. Você vai querer vender o nosso produto, você vai ganhar mais dinheiro. E por quê? Por causa dos fundamentos, né? Eu falei, locadora tem que ser grande, locadora é muito alavancada, tem que ter captação. E essa alavancagem no Brasil mata, né? E tem que ser alavancada, não fecha a conta com capital próprio. Exatamente. Então, eu acho que faz todo sentido, mas e eles recebem bem essa... Porque assim, eles encaram no primeiro momento e falam assim, a fábrica está competindo comigo, né? Não é isso? A gente passou por essa fase. Eu acho que hoje a gente está muito maduro e com muita sinergia, inclusive porque também, daí, Caporal, que você entende bem, esses carros que a gente começou a falar, concessionária, vamos vender, eles começaram a voltar e voltar bem no varejo. Tá. Daí, na hora que ele viu E a gente não vai montar lojinha, né? Então você é a nossa lojinha. Exatamente. Daí, na hora que ele vê esse carro voltando, entende esse ciclo, né, da venda da assinatura, do pós-venda que a gente faz com ele, da volta do carro usado, inclusive com vocês como parceiros, e do F&I, do financiamento no varejo, quando ele soma tudo, ele fala, puxa, aqui tem uma proposta que para muito de pé. É muito legal isso, né? Mas você vê assim que isso é muito diferente, porque assim, eu conheço uma Volkswagen bem tradicional, que jamais faria isso. Ou o banco é diferente da montadora. Porque assim, nas outras marcas isso não existe. Vou dizer para você assim, não tem muita essa opção. Ou vai fazer do meu jeito, ou não vai dar, né? My way or highway. Eu acho que a gente está no momento, e aí também um outro privilégio de estar no lugar certo com as pessoas certas e tem suas diferenças. Assim, eu trabalho muito com as marcas, a Volkswagen, a Audi, porque, e aí é um pouco da minha cadeira, né, que você comentou no começo, eu sou marketing e vendas. Como marketing eu trabalho dia a dia com as marcas e como vendas dia a dia com a concessionária. Então eu tenho um pouco essa visão e tem uma diferença de indústria para banco, né? Então, tem. Tá. Tem, mas é isso, você não sofre pressão da indústria para não, isso não pode, pelo isso não sei o quê. Assim, é claro que tem essas discussões acaloradas, né? Porque aí a gente tem uma relação, inclusive, de compradora da Volkswagen. Então. Né? A gente tem esse papel, mas a gente tem uma parceria estratégica muito boa com a Volkswagen. Assim, que agora está num momento especial, né? Eu acho assim, você entrou no mundo corporativo na hora certa, né? Assim, nada como timing, né?
Tá na hora certa, no lugar certo, porque assim você tem pessoas, que nem você falou, tanto na rede, na associação, na presidência, na indústria, no banco, que pessoas que têm uma visão de mercado diferente. Eu acho que é bem mais flexível, que entende mais, né? Eu acho isso muito bacana, viu? Eu acho isso bem legal. Eu falei para você que eu tenho uma história com a Volkswagen muito grande, né? Meu pai começou na Volkswagen, apesar que meu pai trabalhou Ford, Volkswagen e Confap antes dos anos 60. E de 60 a 96 foi concessionário Volkswagen. E várias marcas, assim, várias concessionárias que nem existem mais, né? Lembrei de mais uma agora, que estava na Vetor, que é outra concessionária que eu gostava muito. Então, assim, isso me deixa muito feliz, sabe? Assim, é uma coisa bem bacana, bem inovadora, e eu poder participar desse momento, porque a gente faz o curso de sucessores para a Volkswagen, né, para a Sobrave. Eu tenho contato com esses meninos no dia a dia, eu brinco que eu estou na 4ª geração já, isso é um problema, estou me sentindo assim meio, né, porque eu ajudei o avô. Outro dia eu tirei uma foto com o filho do concessionário, e ele falou assim, mandei para ele, falou: Caporal, você cuidou do meu pai, cuidou de mim, agora está cuidando da minha filha. Eu falei, mandei ele para aquele lugar, né? Porque eu falei, porra, você tem a mesma idade que eu, para com isso. Mas é muito legal. E tá vivendo este momento com vocês, assim, para nós é uma surpresa muito agradável, né? Porque a gente trabalha com, hoje, das 10 maiores montadoras, a gente trabalha com 9, tá? E vocês estão num momento especial, parabéns. Eu concordo, e aí é um parabéns, eu realmente acredito nisso, que é uma soma de sortes e de construções, né? E, inclusive, autoavaliar, a gente estava comentando antes aqui da gravação do podcast, eu acompanho muito e admiro muito o trabalho de vocês, porque eu acho que essa inteligência e essa execução, inclusive de sistema aportado, né? E agora a autoavaliar se evoluindo para verticalizar, é um exemplo dos espaços que estavam abertos e estão sendo estruturados. Né? A gente fica sempre buscando, né? Onde é que tem um dinheiro parado aqui que, né, ninguém está aproveitando, vamos fazer isso funcionar, vamos conectar as pontas e ver se tem um business aí que pode ser, às vezes, até institucional. Exato. Né? Ele pode não dar tanto resultado de cara, tal, mas ele cria uma barreira de entrada, isso muda o jogo, então a gente está sempre buscando alguma coisa assim. E o jogo tem que mudar. Daí, Caporal, você falou do timing, e eu acho uma sorte nossa de estar hoje nessa indústria, porque hoje IA, custo de capital são problemas comuns a todas as indústrias, desafios ou oportunidades. Mas a indústria automotiva é uma cadeia de valor gigantesca, né? 3, 5% do PIB, isso é muito dinheiro, muito player, tem a montadora, tem o banco, tem a locadora, tem os sistemas, tem o remarketing, tem o segundo ciclo, tem usados, que é 5, 6 vezes a indústria de zero. Assim, é um negócio gigantesco e complexo, com uma distribuição de valor que está desafiada, e eu fico pensando, com tanto player, como é que a gente vai redistribuir esse valor para parar de pé o negócio? E eu acho que aí eu tenho uma sorte mesmo, porque onde eu estou eu tenho parceiros muito bons, que aí eu acho que esse é o seu ponto. Assim, quando eu vou para a marca, hoje a gente tem uma parceria com o pessoal de marketing e vendas, da Volkswagen, da Audi, que é muito importante, muito corajosa, muito de crescimento dentro do banco. A associação hoje, a associação da Volkswagen, a Sobrave, com o Mauro Sadi, que você conhece bem, a gente conseguiu juntar e orquestrar para ter esse papel de restabelecer mesmo. Que legal, muito bom. E vocês financiam peças também? Financia. Quando a gente tinha caminhões, até junho, isso era mais relevante, porque caminhões com implemento aí pode dobrar o valor. Hoje em dia a gente faz, mas é Floor plan para funcionário de peças, é isso? Também a gente tem floor plan e o financiamento. E o financiamento para quem comprar peças para pequenos distribuidores, coisas do tipo assim? Para o cliente final. Cliente final. Tá. Então ele quer financiar o serviço que ele fez na concessionária, por exemplo. Ou alguma coisa que comprou no balcão. A blindagem. A blindagem hoje eu não sei, mas tem blindagem também no Volkswagen Financial Services? Debaixo tem uma blindagem, uma blindadora? Você nem sabia. A gente tem com parceiros, né? Então a gente tem as blindadoras, a gente tem os homologados, que a gente muito também pelas marcas, para não perder a garantia de fábrica. E a gente financia e aluga carros
blindados. Ah, perfeito. Isso para algumas marcas, né? As nossas Porsche e Audi são especialmente, mas Volkswagen também tem a própria Volkswagen está investindo nisso. A gente fez o último podcast aqui, que foi pro ar, foi sobre blindagens. Esse eu não vi ainda. Mas é muito legal, porque você vê o que tem de desinformação no mercado. Hoje a gente é um dos maiores mercados do mundo, se não for o maior, de blindagem. E mesmo assim, cada um vende de um jeito, fala uma coisa, o vendedor da concessionária não sabe de nada, assim, de detalhes. Ele sabe da blindadora que ele representa aqui naquele momento, que tem mais interesse, por um motivo. Então, mas assim, para mim, eu acho que é um outro mercado, alto valor agregado. Não vamos voltar atrás tão cedo nisso. Assim, eu não acho que o Brasil, principalmente as grandes capitais, só vai crescer para o interior. Apesar que São Paulo representa 80% da blindagem hoje, mas na verdade é porque as blindadoras estão aqui. O pessoal leva o carro para fora do estado. A gente não sabe. É só registro, né? Só registro, foi feito aqui a blindagem, então tudo bem. Mas eu acho que é um mercado sensacional para o banco trabalhar. Eu também acho, e eu acho que é uma parte que o residual ainda não está maduro como indústria. A gente tem, não. Né? Não, o residual, então, aí é um problema. Eu não faria buyback de blindado hoje, porque é meio complicado, né? Você tem as grifes das blindadoras, né? Que tem algumas que têm um valor agregado pela marca bom, mas ao mesmo tempo, quando o carro vai ficando mais velho, ninguém sabe direito, foi reparado, se não foi. É muito complicado. Eu acho que não é simples, mas eu acho que o mercado está amadurecendo. A gente vai fazer um curso de blindagem aqui. Dia, acho que é 15 e 16? Esse final de semana? Eu não sei. Vai ter um curso, em novembro, que é feriado. Isso. 15 e 16 de novembro. Vai ter um curso aqui na Auto Avaliar, da Brablin. Acho que vai vir o Eric Winston, que vende carro de luxo blindado. Vai vir um monte de gente para falar sobre blindagem, como deve trabalhar para vendedor mesmo, sabe? Assim, para gerente, para entender um pouco melhor, né? Porque ninguém sabe sobre o vidro, ninguém sabe sobre um monte de coisas, o que escolher, o porquê e como se posicionar até na compra de um usado. Né? Os usados são pior. Então, que daí é uma oportunidade, né? Porque é um valor caro e com uma depreciação talvez acelerada pela desordem operacional, né? Exatamente. Não ter as revisões adequadas, né? Não ter uma inspeção do carro usado blindado, porque se alguém fez um reparo lá e deixou um buraquinho, a bala passa por ali, né? E como é que sabe, imperdoável, né? Assim, né? É uma manutenção que tem que ser... então, sempre... mas você sabe que quando vai passando o segundo, terceiro dono, vai piorando. É uma indústria que a gente não queria que fosse tão aquecida, né? Idealmente, mas, talvez, assim, mas... É aquela história, né? Vender... não vou culpar a indústria farmacêutica por ter doença. Né? Exatamente, pelo contrário, ela está tratando, né? É uma coisa inevitável, vamos tentar... O mercado achar um jeito sempre de contornar, né? E você sabe que em assinatura, carro pronto entrega de blindado funciona muito bem. Então. Porque a pessoa que foi assaltada, a gente até fez pesquisa, muita gente que foi assaltada e quer trocar o carro rápido para ter blindado e não ter mais essa suscetibilidade. Eu tenho a gente mora em Vinhedo, né? Mas eu vou para São Paulo, então eu tenho um só para ir para São Paulo. Mas eu sempre penso assim, compensa ter esse carro aqui parado, que eu uso uma vez por semana, cada 10 dias, fica lá. Né? Será que eu não iria fazer uma assinatura e usar mais no dia a dia? Sei lá, ter menos carro. Vamos achar esse carro. Já terceiro teste aqui. É muito interessante. Muito bom mesmo. E quais são os planos daqui para frente? Assim, você tem alguma coisa que você possa revelar, falar, um spoilerzinho? A gente tem um plano bem agressivo. Assim, eu acho que os fundamentos a gente tem construído nos últimos anos. E quando você pega os próximos anos, a gente tem bastante para crescer. Então a gente tem muita profundidade. Um número que eu posso falar aqui é que hoje mais de 90% dos carros Volkswagen 0 km são financiados por nós. Então isso é uma coisa interessante, né? Porque o concessionário ele tem várias opções de financiamento, né? Ele tem que fazer uma cota lá com o banco da montadora, normalmente é assim, né? Vai dar prioridade, o banco da montadora e tal. Mas como a gente tem uma alta inadimplência no Brasil, tem uma série de fichas que não aprovam, né? Quanto está a aprovação hoje, mais ou menos? Você sabe? O número de cada 100 fichas... 0 km, 65%. Aprovado? Tá bom. Tá bom, mas aqui é um filé, né? É um carro o usado vai para 30, 40. O usado no cativo é um dos 2/3, no mar aberto 1/3, mais ou menos.
Então é bem diferente. Então, aí ele tem as opções de lá, de mandar para... Essa fidelidade, eu acho que poucas marcas também têm, não sei como é que tá. Tem, a gente é com certeza hoje o best in class nisso, maior market share, mas a gente não gosta de falar em cota. Então a gente não quer que o concessionário Volkswagen faça com a gente porque é o banco da montadora. Não. A gente faz porque ele vê vantagem. E a gente trabalha para isso e hoje é o fundamento. É uma orquestração, a gente tem uma parceria muito boa com a Volkswagen para saber como investir e trazer essa oferta no varejo, mas o fato é o varejo hoje, a Volkswagen, até competidores de outros bancos falam, Simone, minha equipe eu não mando nem tomar café mais na rede Volkswagen, porque a gente não consegue entrar. Então é claro que a gente tem que cuidar dia após dia, mas o cativo a gente está performando e a gente daqui para cima a gente planeja isso, que é sempre um desafio. Caporal, quando você tem 90 e tanto de share, você concorda que para perder ali cada pontinho a gente cuida com as duas mãos, né? Não, e outra coisa, né? E a lei dos rendimentos decrescentes, né? Quanto mais perto do 100%, mais difícil é para crescer. Então, você tem que cuidar para não perder mesmo. Exato. Perder é muito mais fácil do que para cima. É muito mais difícil crescer. A gente está nessa provocação de manter esse patamar e é o que a gente vai fazer. E seguro, hein? Seguro é uma beleza, lindo e complexo também, né? Que indústria fragmentada e desafiadora, né? Então, e vocês vendem seguro alto e massificado também? Também. A gente tem 8 produtos. A gente tem seguro de proteção financeira, acidentes pessoais, franquia, gap, garantia mecânica, garantia estendida. A gente tem serviços, revisões, pacotes de revisões, protege, que é cuidado de martelinho, e seguro casco. Tá, então, aí você tem que ter um especialista em seguro em cada lugar para vender. A gente tem uma beleza que aí é um dos segredos estratégicos do banco, que eu vou contar o segredo na execução, mas a gente cruza muito bem tudo. Tá. Então hoje um parceiro nosso, para ele tirar valor, ele tem que ser o nosso parceiro total. Tem que ser no Silent Drive, tem que ser no usado, tem que ser no 0 km, no seguro. Se você pegar um específico, talvez a rentabilidade daquele especificamente não seja necessariamente maior, mas quando ele soma tudo, ele consegue ter uma rentabilidade imbatível. E aí a gente cria essa proteção de não competição. Então eles vendem muito seguro. Tá, mas quando você tem um monte de produto, uma pessoa vender, ela vai vender normalmente o que é mais fácil e o que dá mais retorno. Né? As coisas mais complicadas, vamos lá, vender martelinho, né? Não sei, como você tem um departamento de F&I em cada concessionário. Você tem um especialista de F&I. É assim que funciona. Sim. Mas esse F&I vende financiamento e seguro ou só seguro? Ele vende financiamento e seguro. Então a taxa tem que passar por ele. Tem. A aprovação também. Mas aí fica complexo, né? Porque ele cuidar das duas coisas. Então ele tem um departamento assim, com várias pessoas, um especialista em seguro, outro financiamento, um gerente de F&I. Como é que funciona hoje? A gente tem um mitigador muito importante que é a tecnologia. Hoje o banco tem uma plataforma digital que é um one-stop shop para tudo e trouxe essa facilidade para o concessionário. A gente trabalha muito bem com o pacote, ele consegue parametrizar, controlar o time de vendas e para a gente colocar o concessionário nessa ambição, a gente tem alavancas importantes. Então, quais são? Os nossos seguros, muitos deles, a gente faz o pós-venda exclusivamente com a rede. Então, tudo bem, ele tem que vender o seguro para performar na F&I, mas ele sabe que isso volta no pós-venda e ele entende que esse fluxo também vale a pena. Tem produto nosso que um pouco mais da metade é na F&I, esse agregado, mas quase metade é o pós-venda que também vende. Então, a gente está presente com a concessionária. Vende. E aí você vai entender bem, porque envolve muito a tecnologia do concessionário, a gente começa a entrar numa parte linda, que é essa presença digital integrada às ferramentas. Então a gente é um banco que tem integração com o DMS, a gente tem integração com os F&Is, no tablet do pós-venda tem ali para vender o cartão de crédito, porque a gente sabe que esse atrito de fazer o F&I vender seguro ou o pós-venda querer vender seguro tem que ser mitigado por uma jornada fácil. Fluida, né? Fluida. Eu também acho. E tem um seguro, então, que você falou, vou acrescentar mais um que você podia vender. E nas concessionárias americanas vende muito. O roubo de identidade. Esse eu não estou com essa oportunidade, não. Tá vendo? Mas pensa nisso, porque eu quis comprar outro dia no Brasil e não consegui.
E hoje está todo mundo com problema de clonar o WhatsApp, de pedir dinheiro, de abrir conta, né? A abrir gente conta, tem fraude com tem isso. fraude com isso, né? E cada vez o crime organizado está mais especialista, né? Melhor. E esse seguro, quando você vende um carro, na parcela ele é muito pequenininho. E todo mundo tem essa preocupação, né? Hoje em dia. E não tem ninguém oferecendo. Então, ID theft, se você botar lá, tem um monte de funcionário americano ganhando muito dinheiro com isso. Nossa, eu vou... E aí até um ponto, né? A gente usa a biometria facial, claro, para assinar os contratos. E até a biometria facial está com essa preocupação, né? Porque a falsificação chegou até na... Porque com a inteligência artificial, né, você consegue fazer. Então, é uma loucura. E aí era mais uma coisinha que o funcionário podia ganhar dinheiro. Para o consumidor é uma segurança a mais, que vai custar pouco. Né? Porque hoje em dia, que é uma preocupação de todo mundo, né? Fala assim, não sou eu mesmo fui roubado várias vezes, né? A minha foto, essas coisas assim, que acontece com todo mundo de alguma forma, né? Virou até piada, né? Virou até meme hoje em dia. Mas assim, então a gente tem que eu acho que é um negócio que podia funcionar. Eu procurei para comprar, não achei. E eu seria uma cliente que também gostaria de comprar. Faz sentido. É barato e tal, e tira uma preocupação, porque o seguro, eu brinco, né? Eu vim de seguro um tempo, né? E eu falava assim, você tem band-aid em casa? Tenho. Mas você se corta todo dia, tal, por que você tem band-aid? Né? É uma segurança, é uma coisa a mais, que caso tenha um cortinho, tem alguma coisa, você tem o band-aid. O seguro é igualzinho, né? E o Brasil é muito subassegurado, né? Então... É uma oportunidade aqui. Também acho. Tem um problema, né? Um bolso restrito, gastar para prevenção, é uma limitação. Mas aqueles seguros são baratinhos. Porque o que mais pesa na parcela, vamos falar a verdade hoje, né? Nós temos uma taxa de juros muito alta. Então isso pesa. Né? Não tem como tirar aquilo. Aí um segurinho de mais R$10 por mês não vai fazer diferença nenhuma numa taxa absurda que tem hoje. Então... É bom você ter essa clareza da taxa. Você sabe que na minha vida, nas relações... Muita gente fala, não, o banco que está ganhando muito dinheiro. Eu penso, gente, não, hoje em dia não é exatamente, né? Tá caro, a gente parte de dinheiro está caro. Exato. E às vezes as pessoas acham que aquele custo é a margem do banco, muito pelo contrário, o custo, né? O ponto de partida. Inclusive para os bancos como a gente, que tem carteira que foi pré-precificada, esse aumento dos juros não foi precificado, né? Então tem perda, inclusive, para os bancos. Né? Não, e você podia até explicar a mágica do juro zero também. Pode falar como é que funciona nas montadoras, porque muita gente, apesar que está da indústria, não entende direito como isso funciona, né? Como é que eu consigo dar zero de juros no primeiro ano, ou comece a pagar só daqui a X meses, com esse custo do dinheiro que tem hoje? É um investimento. Assim, a carência, que é isso de paga no ano que vem, no carnaval do ano que vem, ele tem um custo amplificado pelo custo do dinheiro no tempo, claro, numa taxa mais alta, até exponencial, você acrescenta mês, mas tem um outro problema de crédito, porque você fica muitos meses sem ter contato com o cliente, aumenta muito o potencial risco. Então é uma prática que é mais complexa, mas o fato é, hoje a montadora, e qualquer montadora, tem os tacticals, que são o orçamento deles para incentivar o varejo. Tipicamente tem 3 aplicações para o Tacticals, né? Dar desconto no carro, valorizar o trade-in, que é dar bônus trade-in, ou investir em taxa subsidiada. A gente, como banco, acredita muito, eu falo, não é porque eu sou banco, mas não é à toa que existe um banco. Né? O grupo Volkswagen tem um banco porque a montadora precisa de banco, precisa de crédito, precisa de fomento no varejo. O que a gente acredita? Esse bônus de trade-in, ele é pernicioso. Você pode, inclusive, estar valorizando o residual da outra marca. Né? É uma conquista de você virar... Com a autoavaliar, isso não acontece. Hein? A gente consegue dizer para você assim, quais carros estão sendo avaliados na troca de que carro. A gente faz isso, mede para você e você consegue. Olha, é muito legal. Já tem montadora usando. Eu sou uma follower, gente, do Caporal no LinkedIn. E eu baixo os relatórios e uso muito, porque é exatamente isso. Quando um concessionário está vendendo, para vender um carro da montadora B, ele usa um bônus de trade-in para roubar da montadora A, é uma estratégia de conquista, né? Você está valorizando o residual,
da montadora A. Exatamente. Então, assim, estrategicamente, tem uma falha importante. Ou você pode escolher por região como fazer, né? Como tratar, porque como o país é continental, você tem muitas variações aí, e você pode fazer por região. A gente consegue proporcionar isso, tá? Eu fiz um marchand aqui. E você é um bom marchand, porque eu tenho uma referência de hoje de 7%, que é o segundo tipo, que é o bônus de desconto, a média de 7%, que eu tenho essa média por dados de você. Ah, que legal. Então, no seu relatório eu aprendi, porque claro que eu consigo ver bem as montadoras do grupo, mas em geral é 7%, eu aprendi no último relatório que vocês avaliaram, que é o segundo tipo de incentivo, que é dar desconto no carro. Que é um incentivo que faz parte da vida, mas claro que é o incentivo mais preguiçoso de vendas. Exatamente. Né? E o que a gente acha então? O bônus de trade-in valoriza o residual potencialmente de outras montadoras, o bônus de desconto machuca o valor do carro no 0 km e puxa para baixo o residual. E aí uma beleza nossa de locadora é porque a gente percebe isso na hora, né? Então quando o carro do varejo começa a ter muito desconto, a nossa carteira de carro começa a se desvalorizar junto, então isso antecipa uma dor do cliente, porque ele que compra esse carro daqui a 2 anos vai revende mal, ele não quer voltar para a marca. E o terceiro investimento de fomento é a taxa de juros, que é o que a gente acredita ser estratégico. Então, ao invés da gente desvalorizar o carro ou valorizar a concorrência, a montadora pode investir em subsidiar a taxa de juros para fomentar o varejo. Então, como a gente faz hoje? As montadoras, elas investem, a gente investe junto, então aí você imagina as negociações para ter esse custo Brasil que não está baixo, para a gente conseguir chegar a taxa zero, taxa 0,49, 0,99 e incentivar o varejo. Muito bom. No Brasil, a gente teve leasing há muito tempo atrás. De certa forma, ele se confundia muito com financiamento, começaram a tirar o valor residual, que eu vou chegar nesse drama do valor residual. E a gente substituiu isso por assinatura, de certa forma. Né? Hoje a assinatura é o nosso novo leasing, né? E funciona muito bem. Mas o residual ainda é uma dor, né? Para todo mundo. Por que essa dificuldade de calcular o residual ou de ter um residual? E você sabe que não é só aqui, né? Assim, eu morei nos Estados Unidos e fazia muito leasing lá. Né? Imigrante, quando vai para os Estados Unidos, gosta de ter carro bom. Né, que às vezes não tem tanto acesso aqui, ou se estiver blindado, então faz o leasing e pronto, o carro maravilhoso. Então, eu fiz parte dessa categoria. Mas aí eu olhava nos contratos que eu assinava, de cara eu já olhava lá no final, eu falava assim, opa, quer dizer que se eu devolver o carro aqui 2 anos, eu quiser comprar, custa tanto, mas esse carro não vai valer tanto. E eu começava a fazer essa continha. Por que não trabalham tanto aqui ou tão bem o valor residual? Como é que funciona? Sabe, Caporal, uma curiosidade. Eu, em 2017, eu fui estudar em Londres, um curso muito bom, e o case que eu tive em Londres foi sobre a Localiza. Sério? Eu, numa faculdade em Londres, e uma grande referência foi a Localiza, e não à toa, né? Uma locadora com 600 mil, 650 mil carros, não é pouca coisa. O residual, eu acho que tem uma parte que é muito complexa mesmo. Assim, até eu que tenho contato hoje com risco de crédito e risco de valor residual, o risco de valor residual ele é menos previsível do que o risco de crédito, na minha opinião. Quando a gente fala de risco de crédito, mesmo sendo o Brasil que tem suas fases desafiadoras, a gente consegue rastrear melhor as variáveis que explicam o risco de crédito. Então, se você me perguntar, no final do ano passado, o mercado de financiamento automotivo estava 4,2 de over 90, hoje está 5, aumentou 80 bips. A gente consegue ter essa regressão de falar, foi essa variável, endividamento da família, tal. Não que seja fácil, mas é mais abordável. O risco de valor residual ele é mais amplo, porque ele depende de macroeconomia, ele depende dos hábitos de clientes e ele depende das deliberalidades comerciais das montadoras. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um carro que você vai vender hoje, o seminovo, ter crédito disponível, ter canal, tudo isso aumenta a chance do valor da cascata melhor. Mas se no 0 km a montadora lançar uma campanha de 20 mil de desconto, derruba o preço. E 20 mil de desconto é maior que a margem que a locadora tinha, provavelmente, no price. Então, eu acho ele mais pernicioso porque ele dá queimadas menos previsíveis que risco de crédito. Não, e também, como medir o market day supply naquele momento futuro? É assim,
a gente mede aqui, nós temos uma plataforma que chama Carinvest, né? A Carinvest transforma um estoque num portfólio, como se fosse uma carteira de investimentos. E a gente começa a medir assim, a média de venda diária dos últimos 45 dias daquela marca ou modelo naquela região, comparado com a oferta de veículos naquela região naquele momento. Então, como é que você vai saber naquele momento que vai desmobilizar tantos mil carros daquela marca, ano, modelo, cor, não importa, naquele lugar, porque isso derruba o preço. Exato. Né? É muito complicado. E se você adicionar hoje 4 powertrains diferentes, tem carro elétrico, você tem o híbrido, você vai ter o extended range agora, você vai ter tanta coisa, né? E piorar, você aluga blindado, mais blindado, né? A blindagem. Como calcular isso? Como fazer essa bola de cristal, né? Olhar para ele e falar assim, olha, esse carro vai custar daqui 2 anos tanto. Exato. É uma análise combinatória incrível. E é muito bem colocado também de tecnologia, porque até esses shifts de consumo, né? O combustão indo para o híbrido, o elétrico mudando tanto. Elétrico é um trauma das locadoras, né? Muita locadora entrou de peito aberto, porque o pitch do cliente faz muito sentido. Eu, como uma cliente, quero ter meu primeiro carro elétrico, faz todo sentido ser alugado para eu testar. Exato. Mas quem que está pagando o custo do teste? É a locadora com o residual a ver. E ela vai realizar esse residual daqui a 2, 3 anos e vai competir com 0 km provavelmente mais barato, porque a tecnologia mudou. E segundo, com autonomia maior, com outros benefícios. Então, assim, eu não quero subestimar o quanto a gente tem que se profissionalizar para entender mais e mais. Estamos, nós, banco, você, com certeza, trabalhando nisso. Mas eu acho que, por definição, o risco de valor residual é mais complexo mesmo. Não, muito mais. E eu acho que quem desmobiliza, eu não sei quantos carros se desmobilizam por mês, mas milhares de carros por mês, tem que ter esse plano o mais ajustado possível com as ferramentas disponíveis no momento. Cada vez as ferramentas evoluem, mudam, mas isso tem que ser muito bem controlado, porque isso faz uma diferença enorme no resultado. Pode matar o resultado. Pode matar o resultado. A gente viu impairments de locadoras bilionários, né? E justamente pelo residual. E aí eu acho que a gente volta para um ponto que a gente estava falando do receio de concessionário com usados, e eu acho que a gente sabe, a gente tem claro que concessionário precisa escalar o negócio de usados, né? Onde tem margem. E eu que conheço bem a rede, é muito claro que os concessionários mais empreendedores, até os consolidados, estão indo muito para usados. Os maiores, eles estão com muito isso, e os menores estão caminhando para isso. Mas o receio do concessionário de usados, agora estando nesse lado de locadora, você fala, não é à toa que o concessionário tem esse cuidado com usados, porque instintivamente, talvez não com gestão do risco residual, mas instintivamente ele sabe o quanto é um risco menos previsível. Né? Exatamente. E você estava falando aí, eu fiquei pensando, assim, como é que o próprio concessionário, né, ele se abastece da locadora, dos carros de locadora, que às vezes tem uma quilometragem até às vezes mais alta, pode ter, etc. Realmente, assim, eu acho que falta do lado de cá, da montadora e do banco, talvez, de educar melhor os funcionários, sabia? Porque, assim, ficaria mais fácil até para escoar. Porque, no caso de vocês, principalmente, que trabalham com a rede da marca. Porque precisa... não tem ferramenta, não tem noção, ferramenta hoje tem, mas de fazer essa previsibilidade, né? De como fazer um mix do estoque ideal para poder ter esse balanço correto, né? Com certeza, Caporal. Você sabe que um jeito simples, eu faço um exercício mental, porque a gente vai sofisticando, eu gosto de dar um reset, tentar olhar meio de helicóptero para não ficar nos detalhes, né? E essa visão de helicóptero é assim, tem um volume incrível de ativos que estão rodando, passando, a concessionária tem muito investimento para poder ter a concessão de vender ele no momento zero, e esse ativo se multiplica em outros ciclos, e isso está saindo da concessionária. Então, se perde, errado, né? Assim, só que daí, como a concessionária conseguir trabalhar isso com razoável segurança, porque, claro, o floor plan, formar estoque é muito caro, como é que vai formar margem, como é que vai lidar com o residual, ter o giro curto, tá? Os problemas vêm. Mas, assim, a gente acredita muito que o caminho
é perseguir esses usados, e aí, de novo, não é porque sou banco, mas é porque realmente existe uma proposta de valor, ver a margem de um jeito maior, e aí o F&I tem muito papel, né? E tem os certificados da Volkswagen? Não, mas não. Queremos, vai ter um dia. É o nosso quarto teste para a gente conversar muito, porque a gente não tem organizado em certificado, que talvez seja até um case bom. Porque a gente hoje não tem o certificado organizado, mas as alavancas de ter o volume, de ter canal, de ter condição diferenciada, a gente tem. Então, precisava só organizar esse fluxo, né? Eu acho assim, o certificado é uma lenda no Brasil, né? Porque assim, se você pegar desde os começo dos anos 2000, talvez, falando, por aí, já tentaram, então vou pegar mais de 20 anos tentando certificados. Não posso dizer que ninguém deu certo nem nada, mas não existe o volume, né? Como tem nos outros continentes, assim, nos Estados Unidos, na Europa, um volume absurdo. E o consumidor sabe que se eu chegar na rua e perguntar assim, você compra aí um veículo certificado? Ele fala assim, eu conheço essa marca, né? Então, não tem a mínima ideia do que seja, né? Exatamente. E os próprios vendedores da rede, se você chegar e falar, também não sabem direito como é que é, o porquê. Então, eu acho que era uma outra categoria de veículo que deveria existir no Brasil, que a gente poderia ter um tratamento diferenciado. Né? Eu sempre brinco com o concessionário e falo assim, olha, teu melhor vendedor está onde? Novo ou usado? Teu showroom melhor, está novo ou usado? Onde tem mais margem? Aí ele fica olhando para mim e fala, então, você teria mais condições de ganhar dinheiro usado, né? Então, por que você não investe um pouquinho lá para dar uma coisa melhor? Não é um barracãozinho, um aquário dentro do barracão? Você tem vendedores tão bem uniformizados, bem apresentáveis, porque ainda trata como se fosse um submundo, um subnegócio. Quase um mal necessário, né? Para o trading, assim. Exato. Tem que ter algum... Antigamente era, eu vou dizer que hoje não é tanto. Mudou bastante. Né? Temos que considerar que tem operações bem boas, aí, bem arrumadas. Mas mesmo assim, ainda não tem aquele tratamento como se fosse um cliente de segunda categoria. Você sabe que, assim, eu vejo na rede grandes concessionários, você deve saber até quais são que eu estou comentando, que tem redes de usados que são uma marca, eu até falei para uma, tá mais bonito que outras marcas, assim. Ele tem um grau de profissionalização muito alto. Daí eu tenho uma opinião, um feeling. O que eu acho? Os maiores, eles conseguem ter muita capacidade de execução, de investir, de abrir 30, 40 lojas, ter a marca, ter o padrão e escalar o negócio. Mas eles têm um pouco de deseconomia de escala, porque como eles são muito grandes, eles não conseguem estar tão perto da operação para cuidar e não deixar vazar rentabilidade. Porque eu percebo muito isso. A gente fala muito, não, as concessionárias têm que consolidar e crescer. Sim, elas estão, né? Concessionária, os grupos estão se juntando, crescendo, estão... A mesma entrada dos challengers, das novas marcas, são muitas dos grupos tradicionais. Sim, claro. Né? Mas tem algum ponto que o concessionário vira muito grande que começa a ter um pouco dos desafios que eu acho que eu, como executiva de uma empresa grande, também vejo, que aquela falta da barriga do balcão do dono também faz falta. Muito. E hoje com tecnologia, ferramenta e apoio, né, assim, você consegue hoje ter esse controle. Eu acho que muitos estão já enxergando isso, né, conseguem ter isso, mas eu insistindo ainda no certificado, eu acho assim, a gente precisa ter um financiamento especial para um veículo diferente. Né, para esse veículo certificado, já que você tem um fluxo, um volume X, etc., e um tratamento diferente até de showroom, de vendedor, de tudo, para dar um destaque para aquele veículo, que ele é nem usado, nem o novo, mas ele está ali no meio, porque a preocupação de todo mundo que compra o carro usado é assim, vai quebrar, vai desvalorizar, o que eu vou fazer depois? Né? Como é que eu... É isso. Se eu der uma garantia para ele, até de recompra, de uma série de coisas aí, né? Se ele fizer todas as revisões comigo, se não sei o quê, você mitiga isso de uma maneira absurda. Concordo. Né? Concordo. Mas até hoje não deu certo. E eu acho que tem motivos. Complexo. É complexo, não é facinho, né? Não, exato. Não é nada facinho. Eu brinco assim, tem explicação, mas não justificativa, porque a gente não pode se acomodar. Mas eu acho que hoje está mais fácil fazer. Assim, eu acho que daí... E é um papel nosso, você comentou, e eu acho que a gente tem essa vantagem de ter essa plataforma de mobilidade que vai também do zero usado, do financiamento para a locadora, porque a gente consegue ter o carro, a gente consegue financiar no varejo, a gente consegue dar o floor plan, a gente consegue juntar toda
essa cadeia. O que daí eu falo, eu como hoje marketing e vendas me provoco, é assim, como resumir toda essa intenção que você, quem está ouvindo do setor conhece, mas para pegar o cliente da rua e falar claramente, entre comprar o carro X e comprar o X certificado, compre o X certificado por causa dos benefícios ABC. E esses benefícios ABC serem simples para o time de vendas tem que ficar claro, né? Então. Porque eu quero assustar, tá, mas por quê? Porque quando você for revender, daí já começa a ficar né? Complicadíssimo. Complicado. Não, em futuro incerto ninguém faz. Né? Se eu soubesse que eu morria de câncer, eu não fumava. Né? Mas eu não sei, então eu fumo. Exato. Pronto, essa é a velha história, né? Então é isso mesmo. Nossa, adorei estar aqui com você, foi muito legal já. Mas assim, a gente pode marcar outro, tá? Eu acho que a gente podia até trazer assim, mais gente, tipo assim, associação, indústria, né, banco, para discutir, ter uma discussão até mais rica, né? Com certeza. A gente já conversa com as mesmas pessoas, não né? É verdade? Trazer na mesma mesa. Vamos programar. Caporal, eu quero agradecer muito. Eu vou reforçar só uma admiração muito grande por você, por todo o negócio. Estou de olho, estou acompanhando, estou consumindo, somos parceiros, seguimos juntos e agradecer aqui o convite. Muito boa conversa. Nossa Senhora, eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu achei muito legal, tá? Muito obrigado. Tem um presentinho para você. Imagina, aqui. Já conversa o presente. Vinho italiano aqui da Autovaliar. Ainda não é produção nossa, mas um dia quem sabe. Já vai estar chegando na escala. Muito obrigado. Obrigada a você.